Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Viajamos mais uma vez em Mateus capítulo 24, versículo 24. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Na verdade, hoje vamos analisar um tema, num curto espaço de poucos minutos, um assunto de suma importância, um assunto curto e objetivo para o alcance daqueles que são honestos, daqueles que buscam a palavra e daqueles que investigam e prosseguem para o conhecimento da verdade e da salvação feita em nome do Senhor Jesus. Saudação global e atual a todos. O tema para a nossa análise é identificando os falsos profetas. Na verdade, desde que o mundo entrou em pecado, desde que Adão e Eva transgrediram e comeram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade tem estado a adoecer, a regredir e a viver pouco tempo. Várias doenças têm afetado a humanidade. A humanidade vive num sistema de saúde debilitado, declinado. Hoje, a razão pela qual muitos sofrem de doenças estranhas, muitos têm estado a nascer e a tornar-se paralíticos, cegos, imóveis. A razão pela qual a cura e a saúde são urgências necessárias em nossos dias. E quando não há saúde, quando não há estabilidade emocional, quando não há saúde financeira, as pessoas vão em busca daquilo que é urgente. Quem está a promover essas soluções de saúde, de cura, de prosperidade, tende a ter muitos adeptos. Então, mais uma vez, Jesus aparece e alerta o povo de Deus na época. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus alertou os discípulos há 2000 anos atrás que a base central da manifestação do engano, da manifestação do poder do anticristo, da manifestação de Han-Satan, é o envio e surgimento de vários tipos de profeta que trazem como sinais milagres e curas. Mateus capítulo 24, versículo 24. Na verdade, as pessoas não querem saber que a causa da doença é a má alimentação, é a transgressão das leis da saúde, é a perversão da natureza. As pessoas não querem saber que a doença e toda espécie de doenças humanas e cânceres é o resultado da transgressão das leis da saúde e da natureza. Poucos estão interessados com esses assuntos. E hoje, as pessoas, ao invés de buscarem a solução em Deus, vão correndo naqueles que se dizem profetas. Então vamos viajar um bocadinho no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Vê o que diz aqui. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Belzebu, o deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então, mais uma vez, o rei Acasias era um rei que vivia no templo de Elias. O rei Acasias, por um mero acidente doméstico, ele caiu adoecido dessa doença, chamou os seus mensageiros e pediu que fossem ele consultar a Belzebu para saber qual é a causa da doença dele que está a lhe fazer ter sempre várias quedas. Então, quem é Belzebu? Belzebu é um demônio no qual os pagãos do tempo de Cristo e antes de Cristo já cultuavam esse demônio.
Belzebu, nome que tem como significado Senhor das Moscas, é uma deformação depreciativa de Baal-zebu, Baal, o príncipe. Essa antiga divindade cananeia era venerada e particularmente em Ecrón, uma das 5 grandes cidades filisteias. Então, mais uma vez, Belzebu, na época de Acasias, na época de Elias, na época de Cristo, na época dos judeus, era um demônio, um deus, na qual era promovido como o deus da cura. E muitas vezes as pessoas, por serem enganadas com esse deus Belzebu, muitas delas recorriam a esse deus, algumas obtinham curas e outras nem tantas. Então o rei Acasias cai de uma grade e pede aos mensageiros que vão consultar a Belzebu para saber qual é a cura para a doença dela. Então, mais uma vez, nós estamos a ver um acontecimento bíblico ou profético de 2000 anos atrás, em que o consultar outros espíritos para saber a causa de certos acontecimentos e doenças estava muito relacionado com pessoas em apostasia. Vamos viajar um bocadinho no livro de Primeiros Escritos, página 60. Vê o que diz aqui. Nossas mentes devem estar firmes em Deus e não devemos temer o temor dos ímpios. Isto é, temer o que eles temem, reverenciar o que eles reverenciam, mas ser ousados e valentes pela verdade. Vou repetir a nota. Nossas mentes devem estar firmes em Deus e não devemos temer o temor dos ímpios. Isto é, temer o que eles temem e reverenciar o que eles reverenciam, mas ser ousados e valentes pela verdade. Primeiro escrito, página 60. Então, mais uma vez, nós aqui recebemos um conselho vindo de Deus a nos pedir que nós devemos estar firmes na palavra, devemos estar firmes no Salvador, devemos estar firmes no santuário celestial, devemos estar firmes nas profecias e no decorrer de vários acontecimentos bíblico-proféticos narrados no Espírito de Profecia e na história. Observa que nós não devemos ter o medo dos ímpios. Nós não devemos temer o temor dos ímpios. Enquanto os ímpios estão com medo de morrer, estão com medo de ter acidente, estão com medo de passar fome, este não deve ser o nosso medo como povo de Deus. O nosso temor tem que ser baseado naquilo que é o soberano do universo, naquilo que é o Criador, Redentor, naquele que é o consumador da nossa fé, naquele que é o Alfa e o Ômega, naquele que define o passado e o presente e o futuro da humanidade. É aí onde está baseado o nosso temor e a nossa obediência, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, mais uma vez, a Bíblia aponta várias formas de manifestação de que os falsos profetas têm vindo desde 2000 anos atrás. Satanás, no passado, criou várias divindades falsas, na qual o povo pagão iam consultar essas divindades, uns para cura, outros para milagres, outros para prosperidade, outros para fertilidade, outros para etc, etc. Haviam divindades de variados tipos naquela época. Satanás criou essas divindades na época para fazer com que a humanidade, direta ou indiretamente, se consultar a Satanás. Consultando a Belzebu, na época, era de maneira direta consultar a Satanás. Então, essa é mais uma razão pela qual Jesus, quando fez milagres na época dele, os fariseus, principalmente, acusaram Jesus de estar a exercer poder milagrosos, a transformar, a curar com o poder de Belzebu, porque Belzebu era a divindade que manifestava a cura para as doenças. Vamos viajar mais uma vez nas letras daquilo que são os volumes e as páginas mais relevantes. Vê o que diz aqui.
Se você depende de homens que não amam a Deus para obedecer a seus mandamentos, certamente será colocado em situações muito difíceis. Aqueles que não estão conectados com Deus estão ligados com o inimigo de Deus. O inimigo irá trabalhar com eles para nos levar por falsos caminhos. Desonramos a Deus quando deixamos de ir a Deus. Em vez disso, consultamos o Deus de Ekron. The Bible Comment, Edge White, volume 2, página 1036. Então, mais uma vez, nós somos alertados a não consultar nenhuma outra divindade, nenhum outro homem, a não ser que seja o soberano, o Salvador e o próprio Deus e a própria Bíblia. Mais uma nota, para sintonizar a nossa fé e centralizar, depois vamos identificar quem são os falsos profetas e como eles agem. Século após século, a curiosidade dos homens levou-os a procurar a árvore do conhecimento. E muitas vezes eles pensam que estão colhendo frutos muito essenciais. Quando, como concluiu Salomão, acham o que é totalmente vaidade e nada em comparação à ciência da verdadeira santidade, a qual lhes abriria as portas da cidade de Deus. A ambição humana tem procurado esse tipo de conhecimento que lhes trará glória, exaltação própria e supremacia. Assim, Adão e Eva foram trabalhados por Satanás até que a restrição de Deus foi reduzida a frangalhos e começou sua educação sobre o professor de mentiras, a fim de que pudessem acessar o conhecimento que Deus lhes havia vedado, a saber, conhecer as consequências da transgressão. Então, mais uma vez, esse texto, baseado no Híbrido em volume 1, página 1083, referencia, apoia, mais uma vez, a causa da queda de Adão e Eva, as consequências do pecado e a causa que tem feito muitos adoecerem, muitos padecerem de vários tipos de doenças misteriosas e reveladas. O desejo de conhecer as consequências da transgressão levou Adão e Eva a comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os homens, com o desejo de conhecerem o futuro, consultam, muitos deles até consultam a Satanás e vários outros demônios, fazem pacto e vêm se intitular como profetas. Vê a nota aqui. Aqueles que têm um Deus santo, infinito em sabedoria e poder, irão aos adivinhos, cujo saber vem da sua intimidade com o inimigo do nosso Senhor. Então, mais uma vez, nós somos aqui questionados. Aqueles que têm um Deus santo, infinito em sabedoria e poder, irão aos adivinhos, cujo saber vem de sua intimidade com o inimigo do nosso Senhor. Deus mesmo é a luz de seu povo. Ele lhes manda fixar os olhos pela fé nas glórias que estão veladas à vista humana. O sol da justiça envia ao coração seus brilhantes raios. Eles têm luz do trono dos céus e não têm o desejo de desviar-se da fonte de luz aos mensageiros de Satanás. Patriarcas e Profeta, página 687 e 688. Então, o que é que tem acontecido em nossos dias? A transgressão, a desunião, o ódio, a inveja, tem feito muitos a adoecerem e a passarem por doenças misteriosas e estranhas. Razão pela qual muitos têm estado a ir consultar agentes de Satanás. Nas igrejas, nos quimbandas, em centros de sociedades secretas e etc, etc. Observa mais. Breve virá esse tempo quando será permitido a mágicos modernos imitarem as obras de Deus. E teremos de segurar firmemente os fortes braços de Jeová. Pois todos esses grandes sinais e poderosas maravilhas do diabo
se destinavam, pois todos estes sinais e grandes maravilhas se destinam a enganar o povo de Deus e a derrotá-lo. Se nossos olhos se abrissem, veríamos em nosso redor os anjos maus procurando inventar alguma nova maneira de molestar-nos e destruir-nos. E também veríamos anjos de Deus guardando-nos do poder daqueles, pois os olhos vigilantes de Deus estão sempre sobre Israel, para o seu bem. E ele protegerá e salvará seu povo, e este nele puser sua confiança. Quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. Disse o anjo: lembra-te de que estás em terreno encantado. Vi que devemos vigiar e cingir-nos de toda a armadura, tomar o escudo da fé, e então estaremos aptos para ficar em pé, e os dardos inflamados do inimigo não nos poderão ferir. Primeiro escrito, página 60. Então, quando for permitido a Satanás fazer os grandes milagres, muitos de todas as crenças religiosas serão enganados. Porque hoje as igrejas, hoje os falsos profetas que aparecem em todos os cantos do mundo estão a preparar o caminho para o anticristo. Por quê? Porque quando o anticristo se manifestar, ele fará cair fogo do céu. Ele fará ressuscitar espírito de antepassado de longos séculos para terem conosco e nos dizerem que o sábado foi abolido e que o domingo é o dia de guarda. Então, essas igrejas que professam curas e milagres estão a preparar o caminho para o engano. Não só as igrejas, mas também os filmes, as telenovelas que exibem magia, transformação de poderes, transformação de atores, transformação de coisas, estão a preparar as mentes e o caminho para o anticristo. Como identificar um falso profeta? Como identificar um falso profeta? Mateus capítulo 7. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 21 até 23. Vê o que diz aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 até 23. Como identificar um falso profeta? Mateus capítulo 7, versículo 21 até 23. Mais um texto. Como identificar um falso profeta? 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Então, nós temos aqui duas bases, duas regras para nós identificar um falso profeta. Primeiro, ele faz a vontade do Senhor. Ele crê na Bíblia 100%. Ele obedece aos mandamentos, segundo Mateus 7 e segundo 1 João 2:3. Quando um profeta não obedece aos mandamentos, principalmente o sábado, isso já é base suficiente para identificar que ele é um falso profeta. E hoje muitos aparecem manifestando, promovendo o engano e preparando o caminho para o anticristo, dizendo que a lei foi abolida, não existe dia de culto, nós podemos cultuar qualquer dia, o domingo pode ser um dia de culto, todos os dias são um dia de culto.
Então, esses falsos profetas tendem mais a promover a transgressão da lei do que a exaltar a obediência da lei. Então, eis a razão pela qual Mateus 24, capítulo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vê o comentário de Ellen White no livro Comentário Bíblico, volume 5, página 1087. Vê o que diz aqui. Satanás confere seu poder àqueles que estão ajudando em seus enganos. Portanto, aqueles que afirmam ter grande poder de Deus só podem ser julgados pelo grande detetor, a lei de Deus. O Senhor nos diz que, se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos. Vamos mais. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendem realizar. O Grande Conflito, página 553. Então, mais uma vez, a Bíblia e as profecias nos mostram as provas de que os falsos profetas, como é que eles trabalham. Os apóstolos de quase todas as formas de espiritismo pretendem possuir poder de curar doença. Atribuem seu poder à eletricidade, o magnetismo, aos remédios chamados de simpatia, ou forças latentes que há na mente dos homens. E não poucos que vão a esses curandeiros, em vez de confiar no poder de Deus vivo e na competência de habilitados médicos cristãos. Então, mais uma vez, o poder da cura tem estado a arrastar multidões na Ásia, na América, na África, na Europa e na Austrália. O poder da cura e a falsa profecia, os falsos profetas têm estado a arrastar multidões por causa de falta de exame da palavra de Deus. Então, mais uma vez, nós identificamos os falsos profetas. Então, aprendam. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todos aqueles adventistas do sétimo dia, de esquerda e de direita, que não estão a fazer o trabalho de obra médico-missionária, a cura, o evangelho de casa em casa, por meio de métodos revelados na Bíblia, no Espírito de Profecia, estes também estão a ajudar o inimigo a cumprir, a preparar o caminho para a recepção do anticristo. Também são falsos cristos, também são falsos profetas. Porque eles têm uma verdade que não ensinam. E quando ensinam, cobram muito caro. Quer dizer, eles cobram para fazer a obra de Deus. Imagina Jesus a ordenar seus discípulos a abrirem consultórios para tratar as pessoas e cobrarem dinheiro. Seria uma grande aberração para a imagem de Cristo. Agora imagina pessoas que se dizem ser adventistas do sétimo dia e abrem consultórios para cobrar dentro de um escritório, lhes ser pago um valor exorbitante e só para dar uma folha que é grátis na natureza para dizer que isso cura aquilo. Então nós hoje estamos a ser enganados de duas formas. Primeiro, pelas igrejas apóstatas. Segundo, por aqueles que se dizem ser do povo de Israel, têm conhecimento sobre a natureza, sobre a saúde, e que cobram caro, vendem a cura nos seres humanos. Até vão nas mídias e promovem a cura e vendem a cura nesses seres humanos que comem mal, bebem mal, vestem mal e não têm nenhum conhecimento sobre a natureza da saúde. Então, amados irmãos, essa é a meditação que eu trouxe